Então, gente, eu disse que eu falaria também sobre como eu sou tratado pela DRE, que no meu ponto de vista é uma forma totalmente parcial, não sei porquê, porque realmente eu me esforço para ser um bom professor, né? Mas veja, nessa questão da minha devolução da Escola da Brasília, a DRE não me deu ciência, a escola também não me deu ciência, eu soube assim porque eu pedi, sabe, desconfiado, porque eu fui chamado lá no dia 27 de janeiro, que eu já estava de atestado, inclusive, né, o que foi uma surpresa, inclusive, para mim, pelo médico, quando viu a minha situação, me deu os atestados, mas eu não fui notificado de nada, de absolutamente nada, e eles levaram 4 meses para me entregar o material que eu pedi para eu saber o que estava acontecendo. Eu fui chamado por WhatsApp pela diretora, assim, às pressas, né, para eu comparecer à DRE, porque havia lá uma situação e para que fosse resolvida, e eu já estava de atestado. Aí eu digo para vocês assim, perguntem se eles perguntaram para mim se eu queria falar, estando afastado já, se eu podia falar, se eu estava bem para falar alguma coisa assim. Ali, a gestora interrompeu uma conversa entre mim e o setor psicossocial, que nessa situação realmente estava me tratando muito bem, conversando comigo direitinho, sem nenhum tipo de acusação, como aconteceu lá atrás, numa outra situação que não convém citar, né? E ela interrompeu e de repente, do nada, sem me notificar de nada, sem falar nada, como se ela tivesse até, eu entendo como se ela tivesse até me pressionando, né? Diz, olha, não, tu tem que aceitar aqui uma posição aqui para uma outra escola, porque a diretora te devolveu, não sei o que. Eu disse, o quê? Como assim a diretora me devolveu? Não estou sabendo de nada, participei da jornada pedagógica, participei da situação aqui que o setor psicossocial levou para lá, que foi muito legal, inclusive muito bom, né? Como é isso agora? Não, não existe isso. Aí eu pedi para fazer uma ocorrência com relação a isso, não fizeram, né? Não fizeram. E o setor psicossocial simplesmente continuou a conversa sobre uma outra situação e me propôs, preste atenção, o setor psicossocial, não a gestora, me propôs se eu não queria deixar a escola, né, e ir para outro lugar. Foi uma proposta amistosa, uma oferta afetuosa. Eu disse, não tenho por que sair de uma escola próximo da minha casa, próximo do meu outro vínculo de trabalho. Porque eu não tenho motivos para isso, né? Eu não tenho motivos para isso. E foi aí que encerramos a conversa e eu pedi para que uma outra ocorrência fosse feita na presença da minha advogada, e essa ocorrência não foi feita para eu saber os motivos pelos quais eu tinha sido devolvido, porque até então ela tinha me dito que era porque a diretora não se sentia bem na minha presença. Então vejam, aí no momento ela diz assim, esta DR, aliás, o setor psicossocial vem realizando escuta qualificada com o servidor e diretora para mediar os conflitos apresentados através de estratégias interventivas, como círculos restaurativos de diálogo e acolhimento. Mentira! Em 7 anos que eu estou, 7 anos mais ou menos que eu estou na Escola da Brasília, só este ano na jornada pedagógica a equipe psicossocial foi fazer uma atividade com a gente lá. Só este ano, que diga-se de passagem, foi muito boa, seria muito bom que houvesse outros colegas conversando, colocando as suas posições, colocando seus sentimentos para fora, colocando seus pontos de vista, foi ótimo, disso eu não tenho o que reclamar, mas a senhora dizer que vem realizando todos esses anos para tentar colocar a minha imagem como se eu recusasse isso, ela diz isso depois, ela diz assim, identificando a dificuldade de comunicação e aceitação do proposto, pois o servidor apresenta uma personalidade autoritária e intransigente, e a diretora apresenta sinais de adoecimento. Gente, o que é que a situação de adoecimento emocional da diretora tem a ver comigo? Esse ano de 2024 inteiro eu tive um mínimo contato com a diretora. O mínimo. Tudo que eu tinha para resolver, eu resolvia com a vice-diretora. Tudo. Questões pedagógicas, num horário em que não tinha, porque à tarde não tinha realmente, não sei quantos anos que não tem. Enfim, eu não tinha contato com a diretora, até porque ela estava sempre com cara de poucos amigos, lá na secretaria, nem na sala dela ela ficava. Então eu conversava com a secretária, resolvia tudo direitinho, em paz. Então eu não entendo esse adoecimento que a diretora diz que é para mim e que a Bernadette assume para si, assume como verdade, sem falar comigo. Nunca fui chamado pelo setor psicossocial para uma situação como essa, né? E ela diz que eu fui devolvido por uma situação lá com o aluno e que a minha situação vai ser jogada lá para a corregedoria, não sei o que, papapá, popopô. Mas eu vou mostrar para vocês uma parte, como é que ela age comigo. Lembram de um
de um vídeo que eu postei aqui também no ano passado, quando foram lá na escola para investigar todas as minhas turmas sobre a minha postura, a escola no estágio deplorável, que a gente numa sala fervendo. Pois é, eu vou ler, me desculpe, mas eu vou ter que ler, gente. Ela diz assim, ó, olha, o professor fez um vídeo, papapá. No vídeo, o professor diz perseguido pela SEDUC, ao final divulga seu adoecimento por estar sofrendo de ansiedade. Que pode vir a acontecer algo de pior com a sua vida. É verdade, porque o ambiente insalubre de trabalho que nós estávamos me adoeceu de uma forma, gente, que depois eu falo para vocês, né? E o que remete, aí ela diz assim, que pode acontecer algo de ansiedade, pode vir a acontecer algo pior com a sua vida, o que remete ao possível suicídio. Sabe-se que atualmente existe uma ocorrência constante de jovens em situação de risco cometendo suicídio. Por isso existem diversas campanhas em escolas para combater tal prática. Foi esse o apoio que eu recebi da Bernadette e da DRE. Foi naquela época lá, esse documento aqui é de 10 de novembro de 2023. Foi esse o único apoio. Pensam que me chamaram depois que eu fiz aquele vídeo mostrando que eu estava realmente muito abalado pelas situações da escola. Pensam que me chamaram? Pensam que o setor psicossocial me chamou? Pensam que a psicologia da DRE me chamou para falar alguma coisa para mim? Não, a gestora faz um documento desse dizendo que eu estava insinuando que eu iria me suicidar. Simplesmente, para tentar colocar assim, olha, esse daí... Não, ele tem que tirar, tem que fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, é inacreditável. E ela diz que eu destratei um aluno e tudo, e não sei o que lá, que é tudo mentira. Eu nego veementemente, tá? Depois vocês vão saber, quando essas coisas se resolverem, eu vou dizer porque, em respeito a esse aluno e à família dele, que eu tenho quase que certeza, sabe, que estão sendo chamados e estimulados a falar contra mim, eu não vou citar por respeito, mas vejam aqui, por exemplo, numa ocorrência do setor psicossocial, quando eles estiveram na escola, nas minhas turmas, que meus alunos me defenderam. Vejam o que está escrito aqui e que não foi usado, acho que nem para a corregedoria foi, porque eles adoram mandar minhas coisas para a corregedoria, para a ouvidoria, mas vejam aqui, na mesma época lá do meu vídeo, do primeiro vídeo que está lá no meu YouTube, diz assim, olha, os alunos, né, que se revoltaram por estarem me perseguindo aí, fazendo essa investigação contra mim, diz assim, de acordo com o professor... não é essa aqui, só um instantinho, gente, depois eu corto, tá, se eu souber. Sim, achei. Depois da dinâmica inicial, alguns alunos nos procuraram e quiseram falar de outros professores, sobre o comportamento desses professores, iniciando com o professor fulano de tal. Segundo a maioria dos alunos, o mesmo não tem uma boa didática e que pouco aprendem com ele. A professora de história fulana de tal, não vou dizer o nome dela, preservando, porque eu acho realmente que ela não estava num bom dia, porque eu conheci ela, entendeu? Mas vejam aqui o que os alunos disseram e que parece que ninguém fez nada. Presta atenção aqui no que os alunos disseram aqui, ó. Eles dizem assim, essa professora fulana de tal... nos trata como um pedaço de merda. Eles disseram isso aqui exatamente, nos trata como um pedaço de merda, é arrogante, chata, ignorante, tratando eles com falta de respeito e ofensas, para resumir aqui, usando palavras de baixo calão, mas que depois pediu desculpa de um palavrão que ela chamou. Segundo os alunos, ela tem um comportamento inadequado. Sobre o professor fulano de tal, né, de matemática, a didática de ensino não é bem compreendida e etc, etc. Gente, aí eu pergunto para vocês aqui, para a DRE, para a Bernadette, essas coisas foram levadas para a ouvidoria, para a corregedoria? Porque quando é comigo, é ouvidoria, corregedoria, é isso, é aquilo e tal, e tudo, e torna porque deixa, é conselho tutelar e não sei o que mais. Mas eu queria perguntar sobre esse documento aqui para vocês aí da DRE e para a diretora Clênia. Vocês encaminharam isso para a ouvidoria ou é só comigo? Ou é só comigo? Porque tratar alunos como pedaço de merda, como eles dizem aqui, não são palavras minhas, são palavras do documento. Pedaço de merda, arrogante, ignorante. Eles falaram. Vocês investigaram isso? Ou é só comigo? Hein? Porque os alunos não falam essas coisas de mim, não. Não falam, não. Então, gente, é dessa forma, entendeu? É desta forma. Dizem que estão gerenciando o conflito. Mentira, tudo eles dizem que eu sou arrogante, que eu sou ignorante, que eu sou não sei o quê, sem provar nada. Mas sabe por quê? Que é para eu não ser ouvido, para me prejudicar. É uma pena.
olha gente, eu já estou cansado, entende? Eu já estou esgotado, eu queria estar melhorando cada vez mais para voltar para a minha sala de aula, porque eu devo isso à minha comunidade, mas não tem condições, quando a gente quer fazer o nosso trabalho direito. E podem olhar aí todos os comentários aí dos posts que eu fiz, ver se tem um único aluno falando mal de mim. Um único. Não tem. Não tem, sabe por quê? Graças a Deus, isso é uma construção que a gente faz. Eles têm o meu respeito, porque eu sempre os valorizei. Fiquem com Deus e tomem cuidado, porque infelizmente eu tenho que dizer também, tem colegas que estão ali com a gente sorrindo, brincando, mas eles estão te apunhalando pelas costas. Isso também é uma coisa que eu tenho que desabafar e eu lamento na Escola da Brasília. Num determinado momento eu vou dizer exatamente, agora não porque eu não aguento mais, tá bom? Mas eu agradeço a todos pela solidariedade, fiquem com Deus. O que